recebendo hoje a advogada Larissa Rodrigues. A gente vai falar sobre as locações por temporada. Uma conversa bem oportuna, afinal a gente está num período de férias, esse tipo de contrato, ele se intensifica bastante. Larissa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo, obrigada. Bom te receber aqui. Acho que só para começar, tem alguma, vamos dizer assim, juridicamente, alguma diferença de uma locação de temporada para uma locação, vamos dizer assim, tradicional? Sim, a gente está falando, né, como você comentou, é bem oportuno esse assunto, né, em razão do período que a gente está de férias, né, então muitas pessoas vão para outros lugares em férias, viajar e pegam, né, casas ou enfim, lugares para ficar com a família. Então, sim, a gente tem, tá, uma diferenciação entre uma locação convencional, que seria uma locação residencial, né, um aluguel residencial, e um aluguel por temporada. Uma locação residencial é para a pessoa efetivamente fixar moradia, né? Então, por tempo indeterminado ou por 30 meses, né? Agora, a locação por temporada, ela é diferente. É para a pessoa, de fato, ficar temporariamente ali naquele imóvel. Seja por férias, seja daqui a pouco por alguma questão médica ou outra necessidade, né? E o prazo máximo, né? Para a gente diferenciar mesmo de uma locação residencial, é que a locação por temporada, de acordo com a lei de locações, ela não pode ser superior a 90 dias. Se for mais do que isso, aí ela já não é caracterizada como um aluguel por temporada. Perfeito. Aí já entra num caso aluguel ali residencial. Ou comercial, enfim, né? Dependendo da situação. Mas aí ela foge, né, do conceito de locação por temporada. E é obrigatório ter um contrato para essas locações de temporada? Não é obrigatório. É recomendável, né? Porque o que acontece? A gente sabe que tem uma informalidade nesse tipo de contrato, né, de certa forma, dada o seu período, né, na verdade é um período curto, então as pessoas normalmente não fazem contrato, mas é sempre recomendável, ou então, se não tem como fazer um contrato, daqui a pouco, eu fiz tudo por WhatsApp, né, conversei com a pessoa por WhatsApp, ter todas as mensagens gravadas, comprovantes de pagamento, né, para garantir realmente a segurança jurídica na falta de um contrato. Perfeito. Quero te perguntar o ponto de vista de quem aluga, do proprietário, mas também do locatário. Primeiro, os principais erros, vamos dizer, que os proprietários cometem ao alugar um imóvel por temporada. Olha, quando o proprietário vai locar o imóvel, ele tem que dar toda uma relação de pertences que existem dentro daquele imóvel, né? Então, mobília, utensílios, né? Pertences mesmo. Copo, xícara, enfim, tudo que tiver ali, para que depois, quando o imóvel for devolvido, as pessoas não levem as coisas embora, né? O que a gente sabe que acontece também. Fora isso, ele também tem que deixar muito claro a destinação daquela locação. Olha, é uma locação por temporada, né? Máximo de pessoas permitido também, porque também acontece, né, das pessoas locarem para uma família de 5, daqui a pouco chega mais uma família para passar férias junto. Sim. E aquilo vai saindo do controle, né? Então, assim, para o proprietário ter que deixar tudo isso bem específico, se possível, né, como a gente comentou, fazer um contratinho com os direitos e os deveres, né, de cada uma das partes, para não ter nenhum problema futuro. Perfeito. E falando sobre o locatário, que cuidados ele deve ter antes de fechar, vamos dizer, esse tipo de contrato? Ele tem que olhar o imóvel, né? A gente sabe que, como são lugares longes, né? Daqui a pouco a pessoa vai viajar, não tem como ir até lá para ver antes de alugar, né? Mas, assim, fotos, ver toda a descrição do imóvel, a localização, muito importante também, porque a gente sabe que também existem vários tipos de golpes, né? Então, a pessoa tá alocando ali, daqui a pouco, um imóvel que nem existe, né? Ou tá alocando para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, assim, procurar saber, né, a idoneidade daquele proprietário, daquele locador, buscar informações também sobre esse imóvel, se ele é realmente na localização informada, né,
enfim, todo tipo de informação, o que tem dentro da casa, todo tipo de informação possível para realmente não cair em nenhum golpe, guardar mensagens, guardar comprovantes, guardar tudo e, se possível, né, pedir um contratinho. Né? Nem que seja um contrato simples, mas ele é uma segurança com os dados do proprietário, os dados do locador, para depois, se acontecer algum problema, você ter como buscar essa pessoa para reclamar, né, eventuais danos, enfim, que possam ocorrer. Pensando no que acontece hoje, a gente tem também plataforma digital de aluguel. Elas oferecem, vamos dizer, um respaldo jurídico? Oferecem um respaldo jurídico limitado, mas elas oferecem sim um respaldo jurídico, tá? Airbnb, Booking, entre outros, né? Eles oferecem um respaldo jurídico porque são plataformas digitais de grande alcance, né? Então, elas possuem um jurídico próprio, com todas ali, claro, não vai vir um contrato específico para você, mas vai ter ali aceitos, termos e tal. Então, aquilo ali já é a contratação. Você recebe também por e-mail as informações do aluguel, né, do imóvel. Você recebe tudo por e-mail, recebe no celular. Você tem as informações, eles também te dão as informações sobre o locador, né, também avaliações. Então, são plataformas relativamente seguras, né? Claro que pode ser que, dependendo do problema, essas plataformas, por si só, não consigam resolver. Mas, considerando que elas têm uma finalidade de intermediação, como se fosse uma imobiliária, né? De certa forma, dá pra gente fazer esse comparativo. Eles têm uma responsabilidade também se der algum problema. Essa responsabilidade, ela não vai ser total, né? Ela é uma responsabilidade limitada e, dependendo da situação, a gente pode atribuir ou não culpa dessas plataformas, do aplicativo, mas sim, elas podem ser responsabilizadas e elas também têm o seu nível de segurança jurídica, né? E oferecem o apoio ao consumidor. Quando acontece alguma emergência, por exemplo, quem responde juridicamente? Depende. Depende que tipo de emergência, depende de que tipo de situação e a quem seria atribuída esse problema. Se for uma emergência, um acidente, né, causado pelo locatário, pelo inquilino, é dele a culpa. Então, não tem como buscar do proprietário. Então, se acontecer alguma coisa, também se ele danificar o imóvel, né, a culpa é dele. Agora, se o imóvel não apresentar condições de uso, de habitabilidade, acontecer alguma coisa, por exemplo, uma piscina que não esteja em condições de uso, né, mas é locado o imóvel com a piscina. Sim. O proprietário pode ser responsabilizado, entre outros, né? Problemas no forro, no telhado, dá uma chuva, tem goteiras, danifica os pertences da família que está ali ocupando o imóvel, né? Que locou. Então, aí seria uma responsabilidade do proprietário. Mas tudo depende do tipo de situação, né? De que forma ela ocorreu. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui interessantes que chegaram da audiência. Condomínios podem restringir ou proibir locações por temporada? Sim. Essa é uma discussão, inclusive, bastante acalorada nos últimos tempos, né? Nessas questões de plataformas digitais. Porque muitas pessoas, né, os proprietários, alugam, e aí a gente tem aqui uma dualidade entre a questão do direito de propriedade, da pessoa poder fazer o que quiser com o seu imóvel, com o seu apartamento nessa situação, e também o condomínio poder restringir pensando na coletividade de pessoas. Mas a gente já tem entendimentos, tá? Essa é uma situação, como eu falei, bastante acalorada, tem vários embates no judiciário sobre isso.
Mas a tese pacífica que a gente tem hoje sobre isso é que se o condomínio restringir por unanimidade, né, se estiver lá na convenção de condomínio, que é proibido fazer locação por aplicativo, né, e que as unidades, os apartamentos são destinados unicamente para fins residenciais, não comerciais, porque aqui a gente tem uma comercialização do imóvel, Sim. O proprietário não pode. Não pode alocar. Agora, se há uma omissão nesse sentido, aí a situação já fica um pouco mais complexa. Há uma omissão nesse sentido, mas o síndico proibiu, ou o restante das pessoas proibiu. É interessante que se faça, então, uma assembleia de condomínio, que fique registrado isso em ata, e que, posteriormente, tão logo seja possível, tenha uma alteração também nas normas do condomínio, na convenção e no regimento interno, para proibir essa prática. Perfeito. E em caso de cancelamento de última hora, tanto por parte do locador quanto do locatário, quais são os direitos e deveres envolvidos? Vai depender da negociação das partes, ou se for intermediado por algum aplicativo, as regras daquele aplicativo, daquela plataforma. Mas aqui também a gente tem que ter um certo bom senso, né? Porque acontecem várias situações, inclusive aconteceu com um cliente meu, que teve um imprevisto de última hora, um acidente, e não pôde ir na data convencionada. Então, o que aconteceu? Ele já tinha pago para o aplicativo já tinha, né, repassado uma parte para o proprietário, então o que ele fez foi combinar diretamente com o proprietário uma alteração na data, né, conseguiu fazer uma alteração, tudo certo, por fora do aplicativo, então o aplicativo repassou os valores, ficou tudo ok, mas ele conseguiu fazer uma renegociação diretamente. Então, vai depender, né, da pessoa, do proprietário concordar, da outra parte. Agora dependendo do tipo de incidente, eu nem quero mais, eu nem tenho mais como ir, né, a pessoa restou impossibilitada de utilizar, né, aquele imóvel locado. Aí sim, seria o caso, né, de um ajuste entre as partes para devolução de valores, mas certamente, né, o inquilino, né, a pessoa que locou, vai ter um certo prejuízo, isso é inevitável, né, de retenção do imóvel, porque também o proprietário deixou aquela data reservada, né, para o locador. Então, para o locatário, desculpa. Então, há de ser visto o lado das duas partes para se chegar num consenso. Não havendo consenso, aí realmente vai ter um embate judicial, né? Perfeito. E situações muito comuns na vida de todo mundo, né? Principalmente nessa época. Com certeza, com certeza. E a grande dica que eu dou para as pessoas realmente, né, antes de locar um imóvel, porque a gente gera uma expectativa, né, Arnaldo? A pessoa está de férias, gera toda uma expectativa com aquele imóvel locado, né? Então, se prepara para isso, despende valores, né, nessa situação. Então, investigar sempre antes, ver se realmente aquele imóvel atende às suas necessidades, buscar informações sobre, né, localização exata, para também não chegar lá e se arrepender ou, enfim, ter a sua expectativa frustrada e as suas férias também, né? Exato. Que virem um pesadelo. Muito bom a gente poder conversar sobre isso. Você que nos ouve, de repente está passando por uma situação parecida, quer tirar algumas dúvidas, recomendo o Instagram da Larissa, @lgrodrigues.adv, de advogada, lgrodrigues.adv lá no Instagram. O pessoal vai te atender, vai esclarecer as tuas dúvidas. Pode mandar também aqui pro WhatsApp da Sonora, a gente deixa registrado junto com as outras que chegaram e já foram respondidas hoje. Larissa, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, fico à disposição caso surjam novas questões.